Estou de volta e agora para fechar assim com chave de ouro esse super bolo gelado delicioso que eu vou ensinar aqui para vocês. Vocês devem ter observado que nós selecionamos essas 3 receitas porque com uma base só, que é o de brigadeiro da primeira aula, nós vamos fazer as 3 receitas. E isso faz parte do cardápio inteligente que vocês já aprenderam lá na introdução, né? Onde eu falo que quando nós temos um cardápio enxuto, o que seria, né, o cardápio inteligente? Um cardápio que ele é enxuto, que uma base eu consigo fazer vários doces. Então foi pensando nisso que a gente separou com muito carinho essas receitas para vocês. E agora vamos para o fechamento. Então eu vou ensinar para vocês agora a massa do bolo. É uma massa chiffon, né? Ela é a base de óleo. Então a base de óleo, ela é uma massa legal para eu fazer bolo gelado porque o bolo continua macio, continua úmido. Quando eu utilizo a manteiga para fazer esse tipo de bolo, a manteiga na geladeira ela vai ficar durinha, então o bolo dá um aspecto de seco, né, e duro, não é um bolo mais fofinho, por isso que ele não é recomendado para esse tipo de bolo que mantém sob refrigeração. Então a gente vai fazer aqui a massa chiffon, começando aqui pelo método espumoso. Então a gente bate primeiro os ovos para dar volume, né, e dar textura, para depois a gente colocar os demais ingredientes. Vocês devem estar se perguntando, pode fazer no liquidificador? Pode fazer, mas ele não vai ficar tão fofo como você fazendo na batedeira. Então quem tiver a batedeira não precisa ser a planetária, pode ser a batedeira de mão, dá para fazer normalmente, certo? Então para essa receita eu vou utilizar 4 ovos, ou 200 gramas aproximadamente, né, de ovos, 200 gramas de óleo de soja, pode ser pesado, tá? 400 gramas de leite integral, 400 gramas de açúcar refinado, 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, 20 gramas de fermento químico, estou utilizando aqui da Dr. Oetker, conforme o processo da receita eu vou te falando os benefícios, né, e a qualidade desse produto. E também nessa receita eu vou utilizar o aroma de baunilha branca, porque é uma massa clarinha, então ela vai ficar clarinha e saborosa. Vamos lá então? Então eu vou começar aqui com os ovos, né? Vou batendo. É muito importante, quando eu for fazer massa de bolo, não trabalhar com ovo envelhecido, né? Então, às vezes eu vou comprar em mercado e tá lá há muito tempo e o cheiro fica muito forte na massa. Por mais que você coloque algum aroma, por mais que você bate bastante, fica forte. Então, procure sempre estar pegando de algum fornecedor que você sabe que são ovos frescos, tá? Que vai fazer toda a diferença. Então, aqui já coloquei os ovos e agora o açúcar. Só vou misturar aqui com o bowl e a gente vai levar para bater. Eu misturo aqui na velocidade mais baixa e depois que estiver bem misturado, eu vou colocar na velocidade máxima para ele formar uma espuma bem clarinha. Olha só como ficou a minha espuma, já bem clarinha. E agora eu vou adicionar aqui os ingredientes líquidos. Vou colocar o leite, o óleo. Eu estou utilizando aqui o óleo de soja, mas você também pode substituir pelo óleo de canola, óleo de girassol ou óleo de milho também, tá? Ele deixa menos gosto residual. De soja, às vezes você sente um gostinho, por isso que é essencial você estar colocando nessa massa os aromas, né? Porque ele vai deixar aquele gosto bem gostoso, gosto gostoso. Então agora aqui eu misturo os ingredientes líquidos e eu vou acrescentar a minha farinha de trigo. Eu gosto de colocar em 2 etapas para ficar mais fácil para diluir. Olha que massa linda está ficando aqui o nosso bolo. E agora eu venho aqui com o fermento em pó, né, da Dr. Oetker, que eu estou utilizando. Gente, eu gosto bastante desse fermento, eu uso na minha produção, porque às vezes a gente tem um forno que não é tão grande, então não cabem tantas formas. Ou também eu não tenho um número grande de formas. Então o fermento comum, você bate a amassada, se não cabe no forno, ele vai ficar lá fora e fermentando e você vai perder sua massa. Esse fermento não. Ele só vai começar a agir no calor.
Então você pode bater várias massas e deixando na sua bancada e você vai assando aos poucos, que não vai estragar sua massa. Então ajuda muito na produção, tá? E agora eu vou utilizar aqui o aroma de baunilha branca. E é sempre importante você sempre deixar na embalagem bem fechadinha e vai colocar direto aqui na massa, porque ela pode evaporar no ar, né? É volátil. Então deixe sempre fechadinho para você não perder aí a qualidade do seu aroma. Finalizamos aqui, só misturar bem agora. Olha essa massa, gente. Olha que linda a textura. Agora a gente vai colocar aqui na forma. Eu vou utilizar aqui uma forma retangular e eu tenho de medida dela aqui é 35 por 25 e 5 de altura, certo? E eu vou utilizar aqui para untar o spray desmoldante. Se você não tiver, você pode untar com margarina, farinha de trigo ou colocar papel manteiga, tá? Do seu jeito. Eu gosto muito do desmoldante porque ele é prático. E aí eu só unto o fundo e não unto as laterais. Quando eu falo para não untar as laterais, o que acontece, né? Muita gente erra bolo por isso. Unta sempre, coloca bastante óleo, bastante desmoldante nas paredes, nas laterais, e o bolo cresce. E o que acontece? Ele não consegue agarrar na forma, então ele vai escorregar. Então é aquele bolo que ele cresce e depois ele abaixa, porque as laterais estão com excesso de óleo. Então, por isso que eu só vou untar na parte do fundo, para ele sair inteiro, e nessa parte ele tem que agarrar na forma para ele poder ficar, né, alto. E depois a gente, na hora de desenformar, é só passar uma faquinha que sai perfeitamente, tá? Então vou colocar aqui. Lembrando que essa massa eu fiz, né, no sabor de baunilha, mas você pode saborizá-la do seu gosto. Lembrando, né, que na Mavalério nós temos os aromas de abacaxi, morango, amêndoas, coco. Dá para você saborizar aí a seu gosto. E também, se você quiser transformar essa massa numa massa de chocolate, é só acrescentar 60 gramas de chocolate em pó 50% ou 70% ou cacau e você vai transformar essa massa em chocolate. Agora eu vou levar essa forma para o forno. Eu já deixei ele pré-aquecido a 180 graus por uns 10 minutinhos e eu vou levar para o forno e ele vai ficar lá em torno de 25 a 30 minutos. Se o seu forno for elétrico, eu indico que você deixe a 160 graus, tá? Porque ele é mais potente e daí em 25 a 30 minutos vai estar pronto. Vamos lá então? Vou levar esse bolo para o forno, vou dar uma ajeitadinha aqui na bancada e já volto. Então agora eu vou ensinar para você uma geleia artesanal de morango muito gostosa. E olha só, você pode estar utilizando os morangos que você não usa para fazer os outros doces que exigem ele mais firminho, como a cestinha da aula anterior. Então, o que você vai fazer? Seleciona os morangos, aqueles que estão com amassadinho, sorando. Você pode tirar aquela parte, né, que não tá legal, higieniza e congela. Coloca tudo em saquinhos para freezer, para congelador, congela. E você pode ir fazendo essa geleia com esses morangos congelados. Então, eu vou utilizar aqui 260 gramas de morangos. Eu estou utilizando congelado, mas você pode utilizar fresco também, tá bom? Vou colocar aqui na panela. 130 gramas de açúcar cristal. E aqui eu tenho o suco da metade do limão. Aqui eu vou misturar e eu vou levar ao fogo. Então aqui agora ele vai ficar no fogo de 20 a 30 minutos, dependendo aí da potência do seu fogão. A hora que ele estiver bem apuradinho, eu desligo o fogo, deixo ele esfriar totalmente para a gente ir para o próximo passo, que é a nossa mousse de morango. Gente, olha só, já tá chegando no ponto aqui, já reduziu bastante a minha geleia, tá um perfume aqui que você não tem noção. Lembrando que aqui você pode acrescentar também framboesa, amora, blueberry e fazer uma geleia de frutas vermelhas. Agora é só esfriar para a gente utilizar no nosso mousse. Então aqui a minha geleia já esfriou, né? Eu passei o mixer nela para não ficar os pedaços grandes. Se você gostar, pode deixar assim, ou então processa ela, que daí ela vai ficar os pedacinhos
de morango, tá? Então, já tem a quantidade aqui e vou passar para vocês os ingredientes que a gente vai precisar para essa mousse. Aqui eu vou utilizar 15 gramas de preparo para sobremesa sabor morango, né, da Mavalério. Aqui estou utilizando 50 gramas de geleia, 395 gramas de leite condensado e eu vou utilizar 100 gramas de chantilly já batido em ponto firme, tá? Então eu vou começar aqui batendo esse chantilly para depois a gente pesar e fazer a nossa mousse. Lembrando que o chantilly deve estar bem gelado, tá? Para que ele monte e fique bem firme para dar estrutura para a mousse. Eu gosto de bater ele na velocidade média, ok? Já deu meu ponto aqui do chantilly, o ponto firme que eu preciso. E olha só, para eu ter certeza disso, o chantilly ele fica grudado no globo, tá? Então, esse é o detalhe para eu saber que tá no ponto firme. E isso que vai dar estrutura pro meu mousse. Vou separar aqui agora a quantidade que a gente vai utilizar na receita, que é 100 gramas. Esse mousse ele é super prático e ele fica delicioso, com gostinho natural mesmo do morango. Então eu vou começar aqui com leite condensado e eu venho com o pó de sobremesa de morango. Então primeiro eu vou misturar os dois e automaticamente aqui o meu leite condensado ele vai virar um creme mais espesso por conta da composição do pó de sobremesa. E agora aqui eu vou acrescentar o chantilly já batido e vou misturando aqui lentamente com o fouet. Olha que consistência maravilhosa ele fica e sem ir para a geladeira, hein? Depois que ele vai para a geladeira, ele vai ficar mais firme ainda. Olha que consistência perfeita, gente. Olha só. E agora eu venho aqui e vou acrescentar a minha geleia artesanal. Olha só a consistência. É tão cheirosa que dá vontade de comer a vasilha toda. Então agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui na minha bancada para a gente começar a montagem do nosso bolo gelado. Prontinho, tudo aqui de jeito para começar a nossa montagem do bolo gelado delicioso. Aqui tá meu mousse, já numa consistência bem legal para usar. Também o brigadeiro no ponto de recheio, né, que eu ensinei para vocês na primeira aula. E o nosso bolo aqui, já totalmente frio, prontinho para ser usado. E aqui nessa bisnaga, eu tenho uma calda que eu faço com leite condensado e água para umedecer o meu bolo. Então eu utilizo metade da bisnaga de leite condensado e metade de água filtrada. Então, temperatura ambiente mesmo, só mexer bem para a gente fazer a montagem do bolo, tá? Então, para quem tem dificuldade, né, de cortar o bolo, tudo, vou dar uma dica. Gosto de cortar ele aqui no meio, que vai ficando mais fácil, né, pra gente ir alinhando os cortes, tá? Como eu disse, ó, a massa ela é extremamente fofa, deliciosa, ela é bem úmida, fica muito gostosa, tá? Então aqui eu vou montar nesses potes que eu adoro, eu acho que fica bem apresentável, né, esse bolo, e ele não é tão alto, então ele fica assim no tamanho ideal mesmo, né, para uma porção. Então eu vou cortar já do tamanho do meu recipiente aqui, para eu poder já fazer as camadas, certo? Então eu vou medir aqui, né, mais ou menos. E agora, né, depois que eu cortei, eu vou cortar aqui as camadas, tá? Então, olha, mais ou menos um dedo, tá? Só para vocês terem noção. Não muito fino e também, né, não muito grosso, ficar proporcional. Já vou deixando ele todo cortado aqui para facilitar a minha produção. E como eu falei para vocês desde o início, né, da aula, é muito importante eu trabalhar com uma balança para padronização dos meus produtos e também
para eu ter o meu lucro, né? Não ficar colocando recheio a mais, que às vezes a gente se empolga, né? E dá aquela caprichada e ali é o dinheirinho que tá indo embora, né? Então, se a gente tá trabalhando nessa área para faturar, para ter lucro, é muito importante a padronização dos produtos. Então, eu monto os bolos aqui, em cima da balança. Então, eu vou mostrar para vocês como eu faço. Então, eu vou começar com a camada de bolo. Essa partinha, né, que fica mais douradinha, eu sempre coloco ela para baixo e começo com ela aqui, né? Então, ó, tem 60 gramas de massa, aí eu vou tarar e vou colocar a calda. E o que é legal, gente, eu vou fazendo isso e anotando, né? Então, eu deixo uma anotação do lado e já vou colocar. Isso vai me ajudar muito na precificação, como eu falei para vocês, certo? Então, ó, eu tenho aqui 20 gramas de calda, vou colocar a mousse numa manga sem bico mesmo, só para facilitar e não ficar sujando o pote. Eu gosto muito de falar isso da apresentação, né? Então, às vezes, o doce, por mais simples que seja, ele tem que estar com uma apresentação bonita, limpo, né? Então, às vezes, você compra um doce e ele tá todo melecado a embalagem, pede à vontade do cliente comer, né? Então, eu tenho que organizar bem aqui as camadas, tudo bonitinho, tá? Então, eu venho aqui, olha, com a minha mousse. Foram 80 gramas aqui de recheio. Vou tarar aqui novamente. Agora 40 gramas de massa, 20 gramas de calda. E agora eu vou vir aqui com o recheio de brigadeiro que foi ensinado pra gente fazer a finalização. Eu tô utilizando aqui o bico 4B da Wilton. Ele tem um trabalho bem bonito também, as pontas. E aqui, né, eu tô montando um para vocês, mas numa linha de produção, o que você vai fazer? Sempre as mesmas etapas, eu não preciso montar um por um, né? Então, primeiro eu vou colocar as massas, ok? Depois eu venho com a calda, depois com o recheio. Então, eu vou fazendo os processos. Eu não finalizo um por um, porque isso vai demorar mais tempo, tá? E agora eu venho aqui, olha, fazendo um zigue-zague. Aqui eu vou finalizar com o morango in natura, mas você poderia estar colocando algum confeito da sua preferência. Olha que lindo essa apresentação e ficou uma delícia esse bolo, né? Ó, só recapitulando aqui a quantidade de brigadeiro, 85 gramas, tá? Foi de cobertura. Olha só. Dessa forma, você fez um padrão, você anotou, fez as suas anotações, né, para você compor a sua ficha técnica e a partir de agora você só vai reproduzir. Isso vai facilitar muito e o seu cliente, independente do dia que ele for comprar, sempre vai estar padronizado o seu produto. Isso vai te dar muita credibilidade e vai fazer o seu diferencial no mercado, certo? Gente, esse bolo, do jeito que ele tá aqui, sem os morangos, a validade dele refrigerado é até de 8 dias tranquilamente. Quanto mais tempo vai passando, parece que ele vai ficando mais gostoso, porque ele vai ficando mais úmido, né? A massa é muito saborosa e os recheios também. Então deixa para colocar o morango como decoração só a hora que vai entregar para o cliente, porque senão ele vai fazer com que seu bolo estrague, certo? Espero que vocês tenham gostado. E ó, abuse da criatividade, faz esse brigadeiro de chocolate se transformar num brigadeiro branco, faz essa massa branca se transformar numa massa de chocolate e eu tenho certeza que vai ficar delicioso e você vai vender muito!